Olá, gostaria primeiramente de cumprimentar todos os avaliadores da presente banca. Meu nome é Laís Bride, sou aluna do programa de doutorado em biotecnologia, voltado para a área de biotecnologia da saúde. Minha orientadora é a professora Flávia de Paula, juntamente com a orientação da professora Flávia Herrera. Nosso presente projeto de pesquisa tem como título Polimorfismos genéticos no TCF7L2 e adipoquê e sua associação à obesidade e diabetes tipo 2. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo adulto que apresenta índice de massa corpórea, IMC, igual ou superior a 30 kg por metro quadrado é considerado obeso. Mas afinal, o que é obesidade? A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, decorrente do desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto energético. Assim, em uma condição em que o indivíduo consome, através da alimentação, mais energia do que gasta em suas necessidades diárias, isso gera um acúmulo de tecido adiposo em seu organismo, chamado tecido adiposo branco. Ele pode estar presente tanto no tecido adiposo subcutâneo como tecido adiposo visceral. Dentre algumas das principais funções do tecido adiposo, a gente pode destacar a sua ação como um órgão endócrino a partir da liberação de adipocinas, seu papel como isolante térmico, proteção contra choques mecânicos, armazenamento de energia e liberação de hormônios e citocinas. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Dados da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, mostram que na região sudeste, o excesso de peso em adultos corresponde a um índice de 50,45%. A obesidade, como é uma doença multifatorial, tem a sua etiologia tanto associada a componentes ambientais, no caso o estilo de vida, dieta e exercício físico, como a componentes genéticos, que podem ser doenças herdadas, mas os fatores genéticos também estão associados a outras questões, como a taxa do metabolismo basal, a regulação neuroendócrina, a termogênese e o adipogênese. Esses pontos mencionados são apenas alguns entre vários que vêm sendo estudados em relação à predisposição à obesidade. Dessa forma, o mapa gênico da obesidade humana encontra-se em constante processo de evolução, à medida que se identificam novos polimorfismos, novos genes e novas regiões cromossômicas associadas à obesidade. É de conhecimento comum que o excesso de peso pelo acúmulo de gordura corporal contribui diretamente para o desenvolvimento de diversas doenças. Dentre as principais complicações associadas à obesidade, a gente pode citar complicações tegumentares, respiratórias, alguns tipos de câncer, osteoarticulares, complicações psicossociais, cardiovasculares, digestórias e endócrino-metabólicas, e com destaque para a diabetes. A diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, isto é, quando a glicose presente no sangue está em uma concentração superior a 126 mg por decilitro. Esse quadro de hiperglicemia ele pode ser consequência tanto na falha da produção, secreção da insulina, como devido a uma resistência insulínica. A diabetes mellitus tipo 2 é o tipo mais predominante de diabetes e corresponde de 90% a 95% dos casos. E se manifesta principalmente em adultos, comumente depois dos 40 anos de idade, sendo que uma das suas principais causas estão relacionadas à obesidade e ao estilo de vida sedentário. Mas, afinal de contas, qual a relação entre a obesidade e a diabetes? De maneira muito sucinta, atualmente são propostos dois mecanismos não exclusivos
para explicar como que a expansão do tecido adiposo pode afetar a resistência insulínica. A primeira hipótese sugere que o acúmulo excessivo de gordura é associado a um estado de inflamação crônico, que apresenta como perfil o aumento da produção de citocinas inflamatórias produzidas pelos adipócitos. Estas citocinas, elas podem antagonizar a sinalização da insulina, causando assim uma desregulação no metabolismo. A segunda hipótese também está correlacionada ao acúmulo de gordura no tecido adiposo e também em órgãos não adiposos. Em ambas as hipóteses, a consequência é a mesma, ou seja, o acúmulo de gordura estabelece um ciclo vicioso de hiperinsulinemia, com um papel crucial no desenvolvimento da diabetes tipo 2. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. E ainda de acordo com esse estudo, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. A diabetes ela é uma epidemia global e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com maior número de casos, ficando atrás somente da China, da Índia e dos Estados Unidos. Dessa forma, ambas as doenças apresentadas, obesidade e diabetes, possuem características compartilhadas, ou seja, são doenças crônicas e multifatoriais, cujo componente genético também está associado à sua etiologia. Dessa forma, é possível encontrar na literatura genes, variantes gênicas e haplótipos que estão associados a ambas doenças. Dentre os genes candidatos, à associação com a obesidade e a diabetes, a gente tem o gene TCF7L2. Ele é amplamente expresso, expresso em diversas células do organismo e é responsável pela expressão do fator de transcrição participante na cascata de sinalização English Type, conhecida como VIA-Wnt. Esse gene possui 14 exons e 13 introns, e o fator de transcrição por ele codificado está associado à homeostase das glicoses. A VIA-Wnt, da qual esse fator de transcrição é participante, controla funções de crescimento, metabolismo e sobrevivência celular. A VIA-Wnt ela é associada à embriogênese, adipogênese, oncogênese, entre outros. Um dos polimorfismos que são estudados no gene TCF7L2 é o SNP RS7903146, que é a variante que também nós trabalhamos em nossa pesquisa. Esse polimorfismo, como eu posso mostrar aqui na minha base de dados, na minha referência bibliográfica, tem diversos estudos que mostram, então, a associação desse polimorfismo tanto com diabetes, como a associação desse polimorfismo com a obesidade, Então, por isso que esse polimorfismo e esses genes, eles mostram grandes candidatos no nosso estudo. Outro gene candidato, é o gene ADPOQ. Ele secreta uma adipocina chamada adiponectina. Essa proteína ela é exclusiva do tecido adiposo e está presente em altas concentrações no plasma em diversas isoformas, como está mostrado aqui na figura. A adiponectina ela age em numerosos tecidos, regulando o metabolismo da glicose e de lipídios. Ela aumenta a absorção da glicose e aumenta também a oxidação da gordura no músculo esquelético e no fígado. Em contrapartida, ela diminui a produção da glicose no fígado. Esta adipocina, em níveis normais, ela exerce um efeito de sensibilidade à insulina no tecido adiposo, no fígado e no músculo esquelético, por reduzir a produção da glicose e diminuir os níveis de triglicerídeo nos tecidos. Diversos estudos de associação mostram que as variantes desse gene também têm forte associação com diabetes e obesidade. Entretanto, na questão obesidade, os resultados ainda são inconsistentes, Só para poder exemplificar, com base na literatura,
é possível mostrar, então, diversos artigos em que o gene ADPOQ ele mostra forte associação tanto com a diabetes em diversas populações do mundo, como associação com a obesidade também. No total, 4.360 SNPs são descritos no ADPOQ. Entretanto, 4 são avaliados em nosso projeto. Esses 4 SNPs eleitos no nosso projeto, na verdade, são SNPs muito bem estabelecidos na bibliografia, bastante estudados em estudos de haplótipos. Por quê? Porque são SNPs que são tags SNPs, eles são etiquetas, né? Porque eles estão em alto desequilíbrio de ligação com diversas outras variantes desse mesmo gene. Então, ao estudar esses 4 SNPs na forma de haplótipo, nós conseguimos abranger uma grande região do gene. Esses 4 SNPs, eles também estão associados a doenças metabólicas e diversos estudos mostram que as concentrações séricas da adiponectina, ela é diminuída em 50% a 88% em pessoas obesas e em diabéticos tipo 2. Então, diante de tudo que foi apresentado, a gente se pergunta, né, onde está o aspecto biotecnológico do presente estudo? Uma das possíveis aplicações na biotecnologia está no fato da presente pesquisa descobrir novos marcadores genéticos a partir da validação de polimorfismos em populações de DIWOS para confirmação do risco para obesidade e diabetes. Uma vez conhecendo os marcadores genéticos, é possível, então, reunir essas informações e direcioná-las para a prevenção, tratamento ou intervenção na evolução das doenças, utilizando então a genética, desenvolvendo assim uma medicina personalizada. Dessa forma, também existe a possibilidade de utilizar a genética para a detecção de traços específicos de cada indivíduo, de traços genéticos específicos de cada um, permitindo assim não só a detecção de polimorfismos que estão envolvidos em diferentes evoluções clínicas da doença, mas também as variações na resposta ao tratamento. Outra aplicação biotecnológica é também a comprovação do método de validação desses SNPs e haplótipos para obesidade e diabetes na população de estudo. Será que esse método realmente é eficaz para avaliar a associação? Então, o objetivo principal do nosso trabalho é estudar os SNPs, né, dos genes TCF7L2 e ADPOQ na população de idosos de São Paulo e avaliar sua influência na predisposição à obesidade e diabetes tipo 2. Como objetivos específicos, nós temos então a análise das frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos nos genes TCF7L2 e ADPOQ nos grupos estudados. Também verificar o nível de associação desses polimorfismos com obesidade e diabetes, investigar a associação dos polimorfismos e também outras variáveis antropométricas e bioquímicas que estão na nossa base de dados e propor assim marcadores genéticos preditivos de obesidade e diabetes tipo 2. A nossa hipótese, então, é que as variantes do gene TCF7L2 e ADPOQ estão associadas com obesidade e diabetes tipo 2, sendo potenciais marcadores genéticos para estas doenças na população brasileira. Primeiramente, né, nós fizemos, então, a extração dos dados dos indivíduos do grupo de estudo. Esses dados, eles são oriundos de um projeto de estudo chamado Projeto SAB, como eu vou mostrar aqui para vocês. O SAB, né, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, ele é um estudo longitudinal de múltiplas coortes sobre as condições de vida e saúde de idosos do município de São Paulo. Foi um estudo que iniciou no ano 2000, sendo concluído no ano de 2010, né? E a partir disso foi assim montada uma base de dados chamada Abraon, onde contém genomas sequenciados de 1.255 idosos, né, acima de 65 anos de idade, que foi extraído a partir de DNA sanguíneo, além
Nessa base de dados, contém não somente genomas sequenciados, possuem também dados clínicos, medidas, né, dados antropométricos, dados sociais de todos esses idosos. Esse banco de dados, ele é um banco de dados bem robusto, né, e existem diversos artigos e publicações, né, a partir desse banco de dados, tanto em revistas, né, como pode ser visto aqui, tanto em revistas nacionais como revistas internacionais. E os dados são tão vastos, né, tão numerosos, que ainda são publicados diversos artigos e estudos que utilizam esse banco de dados como referência. Então, depois de extrair os dados, nós partimos então para a análise dos dados antropométricos e bioquímicos, analisamos as frequências alélicas e genotípicas, e falta ainda fazer a construção de haplótipos, né, para o gene adipoquê. A análise estatística inclui, então, verificar, né, se esses SNPs e haplótipos estão associados à obesidade e diabetes tipo 2, e, por fim, propor marcadores genéticos relacionados à obesidade e diabetes. Então, no caso, o que temos de resultados obtidos? Nós temos os dados completos de 1.255 idosos, né? Nesses dados contém, então, todos os genótipos do TCF7L2 e do adipoquê, os dados antropométricos, dados bioquímicos e dados associados a outras comorbidades, como doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, tabagismo, alcoolismo, AVC e etc. Eu vou mostrar aqui, né? Então, aqui é justamente o meu arquivo contendo todos os dados desses idosos, né? Como pode ser verificado, nós temos mais de 1.250 idosos. Aqui temos o genótipo do TCF7L2, os 4 SNPs, né, do adipoquê, também com seus respectivos genótipos, gênero, idade, IMC. Temos informações cardiovasculares, de hipertensão, diversos dados clínicos desses indivíduos, assim também como medidas de pressão, hemograma completo, né, análise sanguínea e também análise de exame de urina. Então, o que a gente obteve de resultado? Já analisamos, né, o gene TCF7L2, né, fizemos as análises em relação aos dados antropométricos, os dados bioquímicos, analisamos as frequências alélicas e genotípicas, fizemos também as análises estatísticas de associação com obesidade e diabetes, a partir de testes estatísticos, como Q-quadrado e regressões logísticas. Estamos escrevendo o artigo, já obtemos resultados estatisticamente significativos, tanto para a obesidade como para a diabetes. O artigo está em processo de finalização, com previsão de submissão agora para o mês que vem, junho de 2019. O que falta ainda fazer, né? Resultados esperados. Falta fazer análise para o gene adipoquê, construir os haplótipos nos programas Aplostat e Aplovil, né? Que são programas que eu, inclusive, aprendi a mexer, manusear, num curso que eu fiz na UFMG ano passado. Fiquei lá no mês de setembro e outubro, justamente aprendendo, né, como gerar esses haplótipos, como fazer o estudo de associação com esses haplótipos. Então, esse período que eu fiquei lá ano passado, assim, foi de grande aprendizado para mim, porque graças a esse curso que eu fiz lá, eu consegui aprender a manusear nesses programas e consegui avançar nas minhas pesquisas, né? Então, além da construção dos haplótipos, tem a análise dos dados antropométricos em relação a adipoquê, análise dos dados bioquímicos, análise das frequências alélicas e genotípicas, análises estatísticas também, que faltam ser feitas para verificar realmente a associação com obesidade e diabetes. Então, a previsão é que esse artigo seja escrito agora no segundo semestre desse ano, submetido ainda no segundo semestre desse ano. Então, o cronograma aqui mostra, né, que pretendemos submeter o artigo do TCF7L2 agora mês que vem, escrever o relatório para qualificação mês que vem para conseguir qualificar em julho. Depois, partir então para a escrita do artigo, né, do adipoquê, submeter mais ou menos em setembro,
escrever a tese e defender, se tudo der certo, em dezembro. Muito obrigada e fico à disposição para demais dúvidas.